Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula. Hoje é dia 11 de julho de 2018. E hoje, meus irmãos, eu quero trazer a segunda parte, a conclusão do estudo, né? A primeira parte, o tema que foi colocado é que nós vamos passar vergonha no céu. Muitos de nós provavelmente vamos passar vergonha no céu por causa do modo como nós temos servido a Deus aqui na terra. Então eu te convido, né, se você está chegando agora no canal, pegou esse vídeo aqui fresquinho, eu te convido a ver o vídeo anterior, que é a primeira parte. Nessa segunda parte, nós vamos ver também uma declaração do apóstolo Paulo, dando continuidade, né? E vamos entrar aqui num estudo sobre o dia do julgamento final, a conclusão, o desfecho de toda essa coisa. Amém? Provavelmente, pode ser que esse estudo vai ficar muito grande e eu vou estar gravando ele, provavelmente todo nesse vídeo só. Então, eu te convido a dar pausa, tá? Se você vê que tá pesado demais, dá uma pausa e depois continua vendo o vídeo. Porém, não tenho certeza se eu vou conseguir gravar ele todo no dia de hoje, dia 11, porque para mim tá dando 9 horas da manhã, né? E como todos os dias eu tô com a agenda cheia aqui, tenho que sair, eu tenho que ir no supermercado, comprar batata, tenho que comprar inseticida, tenho que levar menino na praia, tenho que arrumar a casa toda, tenho que cozinhar e ainda tem os imprevistos do dia, que provavelmente vai ter gente chegando aqui, porque nós estamos em férias, tem gente viajando, né? De fora aqui, parente, estão na casa de baixo, então assim, é muita muvuca, muitas das vezes, muito tumulto e não tá nada fácil. Eu ainda tô me sentindo um pouquinho mal hoje, não sei se é uma espécie de um resfriado, sei lá o que é, uma influência que eu peguei. Então aqui é pela graça de Deus que a gente vai tentar fazer esse trabalho. Meus irmãos, a igreja, ela tem que se doar uns aos outros. Basicamente o tema do vídeo passado, né? Às vezes a gente fica muito preocupado em dízimo e em oferta e se esquece de doar aos irmãos, de amar ao próximo como Cristo nos amou. Tem gente que acha que o mandamento de Deus é: eu tenho que amar o meu irmão como a mim mesmo. Mas você nunca parou para pensar em como você se ama? Tem gente que se ama se entregando às orgias, se entregando ao desdém, ao descaso, às prostituições, às bebidas, ao próprio egoísmo, não cuida de si. Às vezes está aí com o corpo todo arrebentado, em vez de cuidar da sua saúde, não está nem aí. Você acha que isso é amar a si mesmo? Aí você vai amar o próximo assim? Agora, quando a gente entende que Cristo nos amou de tal maneira que Ele foi para aquela cruz para derramar o sangue dele em favor de nós, e Ele, quando veio na terra, Ele apregoou o evangelho, as boas novas do reino de Deus. Ele trouxe promessa de vida eterna, Ele trouxe promessa que jamais nos deixaria sós ou desamparados, mas em seu lugar viria o Consolador, que nos convenceria do pecado e do juízo, e tem nos consolado todos os dias, e tem nos feito crescer segundo a estatura de Cristo, e tem se dado por nós todos os dias. Aí então eu entendo o que é amar o meu próximo como Cristo nos amou, servindo os santos, como diz o apóstolo Paulo. Então, para dar entrada nesse estudo, eu entro aqui em 2 Coríntios capítulo 11, onde o apóstolo Paulo continua a sua defesa. Então, meus irmãos, eu preciso que vocês tenham paciência comigo, porque se eu conseguir falar tudo que eu tenho para falar aqui de Bíblia hoje nesse vídeo, nós vamos rodar muita Bíblia, tá? Porque tudo isso que eu tenho que falar aqui com os irmãos vai terminar nas promessas eternas do que vai ser dos santos e do que vai ser dos perdidos. Então, é muita Bíblia mesmo para a gente conseguir ter essa convicção de que assim mesmo será. Então, eu vou começar no livro de 2 Coríntios, do capítulo 11, do versículo 7 até o 15, onde nós vamos ver o perfil da igreja, mas do apóstolo Paulo. Paulo fundou a igreja do gentio, e ele mais do que todos nós para dar todo esse testemunho. Então vamos começar aqui ouvindo as palavras do próprio apóstolo Paulo.
ele começa dizendo: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Gente, a realidade é o seguinte: quando uma pessoa ela começa a se envolver muito com Deus e ela começa a entrar numa intimidade profunda com Deus, para quem é do mundo ou para quem está começando a caminhar com Deus e vê uma pessoa mais anciã na fé, uma pessoa mais madura, ela às vezes vê aquela pessoa quase que como um louco. Então Paulo diz que as coisas de Deus é como loucura diante dos olhos daqueles que são os ímpios, né? Mas acaba sendo também um pouco de loucura para aqueles que estão começando os primeiros passos na fé, porque é muita profundidade, é muito grande isso que Deus vai nos revelando com o tempo. Então Paulo, ele usa essa expressão, né? Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. E aí ele continua: suportai-me, pois, porque eu, Paulo, zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Nós daqui a pouco, mais lá para frente, nesse concluir desse estudo, nós vamos ver sobre a Sião futura, tá? Nós vamos ler sobre a Sião, nós vamos ler sobre o reino eterno, nós vamos ler sobre o julgamento. Então aqui vocês têm que entender que nós, a igreja, fazemos parte desta chamada Sião futura. Nós somos também um povo de Deus. Nós somos a igreja adornada, ataviada, já preparada. Nós seremos reis e sacerdotes num futuro próximo e eterno. Então eu falo de novo, é o apóstolo Paulo que fundou a igreja dos gentios. O que é um gentio? É todo aquele que não é judeu, que não nasceu nas terras de Israel. Então eu sou brasileira, você é francês, aquele é americano, mas todos nós temos uma coisa em comum. Fomos salvos pela graça, lavados e remidos pelo sangue de Cristo e temos a Jesus, ou Yeshua, para quem prefere, como nosso Senhor e Salvador. Estamos sujeitos, né, à vontade de Deus. Guardamos o testemunho de Cristo e temos a lei do Senhor no nosso coração, gravada nas tábuas do nosso coração, na forma do Espírito Santo que vai falando conosco e nos selou, nos comprou, nos resgatou para Deus. Amém? Então, não existe nenhuma dúvida que você que é gentio faz parte da Sião futura, que lá na frente a gente vai concluir. Então você presta atenção nas palavras desse estudo. Eu não sei se eu vou conseguir gravar ele todo, por isso que eu estou falando que eu não sei se eu vou conseguir gravar ele todo, porque eu vou tentar levar ele o mais devagar possível, para que cada coisa que for dita aqui você reflita, você coma comigo esse alimento, tá bom? E nós vamos ler muita Bíblia, se prepare. Então, quisera eu, Paulo, me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós como zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Amém, meus amados? Se vocês quiserem, vocês podem anotar aqui Apocalipse, deixa eu só pegar a referência aqui para vocês terem também na vossa Bíblia. Apocalipse, capítulo 19, ok? Do versículo 7 ao 8. E aí você coloca lá, né, quando você chegar lá no livro de Apocalipse, capítulo 19, do 7 ao 8, você pode colocar aqui 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 a 2, ok? Porque aí você vai ter a certeza que nós somos a noiva de Cristo. Mas continuemos. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, lá no jardim, né, do Éden, a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Meus irmãos, eu quero lembrar a igreja que nós servimos a Deus com simplicidade.
É tão simples o evangelho que ele chega a parecer loucura. Mas ele, na sua simplicidade, só pode ser entendido, interpretado e vivido para quem se submete à vontade de Deus e é guiado pelo Espírito Santo. Se não for assim, fica difícil. Se você não está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, o evangelho se torna difícil. Tudo se torna complicado demais. É difícil orar, é difícil ler a Bíblia, é difícil não pecar com a glutonaria, é difícil deixar os pecados da carne, tudo é difícil. É difícil para quem tem uma igreja para frequentar e ir ao culto, porque fica enfadado, sentado naquele banco por 1 hora. Tudo que diz respeito a Deus se torna difícil. Mas quando você está sujeito realmente à vontade de Deus, as coisas de Deus para você se tornam um deleite. Na realidade, é um consolo fazer as coisas de Deus, porque é quando você se aparta um pouquinho deste mundo que jaz no maligno. Então, a mente do homem ela fica corrompida, né? Se ela não está na pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Então aqui ele está falando no cristão que suporta as doutrinas enganosas. Porque suponho em nada ter sido inferior a estes tais apóstolos. Então Paulo aqui começa a se comparar com aqueles cães gulosos da época da igreja primitiva. E embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Paulo, ele conseguia se adaptar às pessoas e ele conseguia falar com tal simplicidade que seja uma pessoa culta, que uma pessoa muito simples conseguiu entender quando Paulo pregava o evangelho. O desprendimento do apóstolo. Aí ele começa a se desabafar. E ele começa: cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Paulo, ele era simples, ele não cobrava para pregar, ele não cobrava 2.000 libras, ele não cobrava 2.000 talentos para pregar o evangelho, ele pregava de graça e vivia com muita humildade, né? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. No vídeo anterior, nós vimos as ofertas da igreja da Macedônia. E aqui você vê Paulo dizendo que ele não despenou nenhuma igreja, ele não arrancou dinheiro de ninguém. Ele foi sustentado pela própria igreja. Foi sobre isso que nós falamos no vídeo passado. A igreja primitiva, ela cuidava uns dos outros. As pessoas, elas eram todas iguais. Ninguém passava nenhuma necessidade, nenhuma dificuldade. Quem tinha fome, lhe era dado de comer. Quem tinha sede, lhe era dado de beber. Quem passava frio, lhe era dado de vestir. Ninguém ficava como um cachorro sem dono no meio da rua. Nenhum membro da igreja primitiva da época do apóstolo era julgado nas bandanas da rua. Mas todos cuidavam uns dos outros com zelo e com amor. E Paulo foi o primeiro dos exemplos. Ele vivia humildemente, ele não despenava ninguém, ele não exigia nenhuma honra. Ok? E ele se coloca como o primeiro exemplo para os demais pastores. Se todos os pastores seguissem o exemplo de Paulo, vocês podem ter certeza que a igreja atual estaria muito mais linda, muito mais limpa e gloriosa, como ela hoje está deixando a desejar. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? E por que não vos amo? É porque não vos amo? Deus o sabe, mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles a
que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Meus amados, nós estamos vendo aqui Paulo desabafando com a igreja, porque na época aqui em que ele escrevia tinha alguns que eram os cães gulosos, né? Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça. E o fim deles, meus irmãos, será conforme as suas obras. Então, Paulo aqui parte, né, para esse lado. Eu, Ana Paula, tenho que dar o meu dízimo à igreja, tenho que dar a minha oferta. Ainda existe essa conversa de dar um dízimo? O dízimo está no Velho Testamento. No Novo Testamento, nós estamos aí na era da oferta. Mas a oferta, ela é para o povo de Deus, para que ninguém passe dificuldade. A igreja atual, literalmente, não sabe o que é isso. Nós não sabemos ofertar nós mesmos para o próximo. Então, no estudo passado, a gente teve uma visão geral sobre isso. É onde se concluiu que muitos de nós, ou até todos nós, vamos passar muita vergonha no céu. Porque quando você estiver do lado de um membro da igreja primitiva da época do apóstolo Paulo, você vai ver aquela pessoa que teve uma vida muito mais simples do que a sua, se deu para com o irmão. Coisa que você talvez nunca fez ou fez tão pouco, né? Mas aqui em 2 Coríntios, agora quando a gente terminou de ler, a gente vê Paulo trazendo também o outro lado da moeda, isto é, o comportamento dele como um líder e daqueles que se fizeram passar por apóstolos de Cristo, mas não eram, na realidade, cães gulosos, né? E aqui, então, a gente vai vendo essas coisas. Lá em Coríntios, capítulo 11, do 16 ao 13, isso que nós estamos vendo, ele fala da soberba de muitos e de seus sofrimentos por amor à obra, né? Por amor aos irmãos, ok? Bom, então, meus amados, a gente entra aqui agora no julgamento final. Como que vai ser o dia do juízo final? Como que Deus vai tratar? Como que vai ser o tribunal? Como que vai ser esse julgamento onde muitos vão passar vergonha, muitos vão passar batido, vão entrar no céu realmente com uma mão na frente e outra atrás, e muitos vão ir para o fogo eterno. Então agora, próprio dito, eu vou começar a falar sobre o julgamento final, meus irmãos. Amém? E eu espero poder entrar em todo esse estudo aqui e falar ele todo. Eu convido os irmãos agora, então, a irem comigo no livro de Mateus, capítulo 25. Eu peço aos irmãos que tenham paciência, que eu vou abrir também junto com vocês. Mateus, capítulo 25, e nós vamos ler aqui do 31 até o 46. Então, Mateus, capítulo 25, do versículo 31 até o 46. Na minha Bíblia está intitulada O Grande Julgamento. E aí eu começo. Isso aqui não foi o apóstolo Paulo que falou, não. Foi Mateus, tá bom? Nós já estamos mudando aqui para um outro pregador. Tantas testemunhas usadas tremendamente pelo Pai. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Todas as nações serão reunidas na sua presença. E ele, Jesus, separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então, isso é um julgamento mundial, e Jesus ele vai separar os cabritos das ovelhas, aqueles que são de Deus e daqueles que não são filhos do diabo. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Então presta atenção, naquele dia a igreja de Cristo vai já estar com ele ali, vai estar assistindo já esse julgamento. Então você, quando estiver ali naquele cenário, você vê aqueles que ele colocar do lado direito dele, você vai entender que eles vão ser os salvos. E todo que for colocado à esquerda serão os condenados, tá bom? E ele fala aqui,
aqueles que estiverem à sua direita, ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quando o mundo foi fundado, o reino também foi preparado para esses que vão para o descanso do meu Pai, o Pai de Deus, né? Deus. Fundação do mundo. Por quê? Aí ele explica por quê que ele vai pôr aqueles ali no lado direito. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Eu estava enfermo e me visitastes. Preso e fostes me ver. Olha aí a obra dos santos. Olha aí a obra daqueles que temem a Deus. E aqui já está dizendo que esses que fizeram tais coisas, eles vão ir para o lado direito. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Jesus, o Rei, respondendo-lhes, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, meus amados, basicamente, só lendo este texto, eu, Ana Paula, entendo que se uma pessoa qualquer no planeta Terra serve a um dos pequeninos de Cristo, abençoa, ama o próximo, fará isso diante dos olhos de Deus, será como se estivesse fazendo ao próprio Filho Jesus. E aí está dizendo aqui que nesse dia, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, ele vai separar essas pessoas e vai colocá-las do lado direito. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Olha o julgamento aqui, está indo para o fogo eterno. Preparados para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para os homens, mas para o diabo e seus anjos. Por quê? Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiros, não me hospedastes. Estava nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não me fostes ver ou visitar. E lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá Jesus: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Meus irmãos, esse texto aqui de Mateus 25, ele está falando de um grande julgamento. Se você prestar bem atenção, tudo indica que este julgamento aqui ainda não é o julgamento do próprio trono branco. Posso estar errada, mas eu acredito que esse aqui ainda não é um julgamento final, porque você vê aqui uma divisão de pessoas que vão para o lado direito, igual ele fala aqui, ó, eles vão: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É o reino de Cristo que chega na terra. Por quê? Porque antes disso, está lá no versículo 31, está dizendo o seguinte: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos da ovelha. Uma parte entra no reino de Cristo, a outra parte é condenada ao fogo eterno. Eu quero lembrar aos irmãos um detalhe: todo ser humano que foi para o inferno, ele vai inclusive sair do inferno para ser lançado no lago de fogo e enxofre. A gente vai ver isso lá em Apocalipse, quando fala do juízo do trono branco. A Bíblia diz que o próprio inferno dará os seus mortos.
e depois o próprio inferno será lançado no lago de fogo e enxofre, e a morte de todo mundo que estava lá dentro, porque não tinham os nomes escritos no livro da vida. Só aqui eu já podia encerrar a mensagem, que já deu para entender que foi bem claro, né? Eu poderia arriscar, e aqui eu estou falando de modo muito claro e conciso e preciso, eu poderia arriscar que Mateus capítulo 25, em primeira instância, está se referindo à entrada do milênio. Porque aqui é o início desse reino, porque você vê aqui Jesus, o Filho do Homem, vindo na sua majestade, com seus anjos. E ele vai estar reunindo os santos dos 4 cantos da terra. E aqui ele começa a fazer a divisão dos povos, aqueles que vão entrar no reino eterno e aqueles que vão entrar no inferno. Ana Paula, mas aqui se você está falando que eles vão entrar no milênio, como é que você está falando que eles vão entrar no reino eterno? Meus irmãos, eu não sei se eu posso dizer que quem entrar no reino eterno por força vai viver eternamente no reino eterno. Tudo indica que sim. Porém, a Bíblia diz que no milênio, quem pecar vai morrer jovem com 100 anos. E no final do milênio vai ter o grande julgamento do trono branco. E no próprio final do milênio, a Bíblia diz que Satanás vai ser solto por um pouco de tempo. E ele vai reunir uma grande multidão, mais numerosa do que a areia do mar. E eles vão subir ao monte do Senhor para tentar, mais uma vez, tirar Jesus de lá, rebelar, tomar o reino de Cristo. Satanás, mais uma vez, vai tentar tomar o reino da terra. Mas a Bíblia diz que vai cair fogo do céu e vai matar todos. Eles vão para o inferno. Logo em seguida, passa-se céus e terra. E João diz, eis que viu um grande trono branco. E diante dele, todos aqueles que não tinham o nome escrito no livro da vida. Porque quem não tiver o nome escrito no livro da vida, vai perecer eternamente. Então, quando a Bíblia fala de quem foi para o inferno, foi para o fogo eterno, começou no inferno, mas vai terminar no lago de fogo e enxofre. E a possibilidade ou a probabilidade de Mateus capítulo 25, 31 em diante, está se referindo à entrada de muitos no milênio e a separação dos ímpios é muito grande. Amém? Mas vamos continuar aqui falando de julgamento, de salvação, de separação, de justificação dos condenados, tá bom? Você vai lá comigo agora em Mateus capítulo 19, versículo 28. Não, do 23 ao 30, me perdoa. Mateus 19, do 23 ao 30. Vamos ler. Deixa eu só encontrar aqui do 23 até o 30, achei. O perigo das riquezas. Começa. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Literalmente, os discípulos olharam para Jesus, mas então, desse jeito, quem é que vai ser salvo? Tinha muita gente rica, né? Jesus, fitando neles o olhar, lhes disse: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Então Pedro agora se vê no seu papel, né? Nós largamos tudo e seguimos a Cristo. Ele está dizendo, porque vocês lembram também daquela história do rico, né? Que fala, eu faço de tudo. O que eu posso fazer ainda? O que precisa ser feito, né? Para eu ser salvo. Aí Jesus vira para o jovem rico e fala assim: vai, vende tudo que tem e me segue. Aí o jovem fica triste e vai embora. Então aqui você vê, então, Jesus falando que muito difícil vai ser um rico entrar no reino dos céus. Normalmente uma pessoa rica, ela está envolvida com a sua cobiça, né? Com as suas concupiscências, ela está muito distraída com os brinquedos do mundo. É por isso que ele fala aqui. E aí Pedro entra e fala assim: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Lembrando, meus amados, que às vezes uma pessoa se julga rica pelo pouco que tem.
Quando fala rico, aqui Jesus foi no extremo, porque antes veio o caso do jovem rico. Mas tem gente que não quer deixar a sua vida. Está tão apegada à sua vida, apegada à sua beleza. Tem gente que está apegada simplesmente ao seu cabelo. É uma idolatria. Meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo. A sua riqueza é o cabelo. Tem gente que a sua riqueza é um pé bonito, que todo dia bota um sapato e chama atenção. Tem gente que a sua riqueza é o Facebook. Ah, não deixa o Facebook por nada. Eu conheço gente assim, você também conhece. São pessoas que têm a capacidade de ficar até 10 horas na frente do computador, mexendo no Facebook, e aquilo se tornou a sua riqueza. Hoje nós temos pessoas ricas, mas o ser rico próprio dito em si não significa nada se naquela riqueza a pessoa não cria as suas próprias idolatrias. Dificilmente um ser humano deixa tudo o que tem para seguir a Cristo. Ah, eu tenho uma idolatria, meu casamento, eu não quero saber de nada, eu quero o meu casamento, eu quero gozar o meu casamento, eu quero celebrar todos os dias fartamente o meu casamento. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para buscar a Deus, porque o meu tempo é dedicado à minha esposa ou ao meu esposo. É uma riqueza. A minha riqueza às vezes são os meus filhos. Por causa dos meus filhos eu não posso servir a Deus. Talvez a sua riqueza é o seu cachorro. Eu gosto de pôr exemplo do cachorro, porque agora, como eu tenho um cachorrinho, ele toma muito do meu tempo. Aliás, ele toma o tempo necessário. Todo dia eu tenho que limpar ele, eu tenho que passar escova nele, para ver se ele não tem um carrapato. Estou começando a pegar o ritmo, né? De cuidar dele como se deve. Então eu escovo os dentinhos dele, eu escovo ele todo, eu tenho que pôr a comidinha para esse cachorro, tem hora que eu pago para brincar com ele, dou atenção para ele, pego ele para passear. E eu já percebi que se eu não tomar cuidado, esse meu cachorrinho pode virar minha riqueza, pode virar o apego da minha alma. Por causa do cachorro, eu posso deixar de ler a Bíblia. Tipo, levantei de manhã, o cachorro tá lá fora, fez as necessidades dele, então eu tenho que ir lá, tenho que limpar tudo. Depois eu tenho que entrar para dentro, pôr a comida dele, pôr a água dele. Depois eu tenho que pegar a escova, escovar ele, limpar ele todo. Depois eu tenho que dar um pouquinho de atenção. Quando eu olhar no relógio, já deu 10 horas da manhã. Aí eu tenho que arrumar a casa, porque senão meu marido vai chegar e encontrar a casa toda bagunçada. Ali já deu meio-dia, eu tenho que cozinhar, porque senão a gente passa fome. Depois já deu 2 horas da tarde, eu já tenho que limpar a cozinha e quando eu assusto já deu 3 horas da tarde, eu tenho que pegar meus filhos, levar meus filhos para passear, questão de férias, e ali a gente já entra em casa às 5h30, eu tenho que lavar esses meninos, eu tenho que controlar se o cachorro também tá bom, tá sujo, tá assim, tá assado, e já deu 7 horas da noite, a gente já tá jantando, deu 8 horas, eu já tenho que limpar a cozinha, não posso limpar de qualquer jeito. Aí tem que dar mais uma controlada para ver se tem algum carrapato no cachorro, tem que olhar a casa para ver se tem algum carrapato em giro. Aí já deu 9 horas da noite, eu já tô cansada, eu quero sentar porque eu já tô sentindo dor no corpo. E ali então eu quero descansar e já deu 11 horas da noite, para que eu vou parar para ler Bíblia? Eu não tenho cabeça porque eu tô cansada, eu vou deitar, eu vou dormir. Amanhã se fala. E de amanhãs em amanhãs, a minha riqueza torna a minha própria vida. Então é difícil um rico entrar no céu. Aqui o rico era o rico de bens econômicos, né? Era um jovem rico financeiramente falando. Mas dificilmente uma pessoa rica vai entrar no reino do céu, porque a sua riqueza lhe proporciona tantas distrações, obrigações, afazeres, responsabilidades, cobiças, ganâncias. Qual que é a riqueza que está regendo a sua vida? Ou a vida do seu ente querido, ou do seu amigo, ou de pessoas que você conhece? Então Deus fala que isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Eu quero dar uma pausa aqui, porque eu disse que eu vou fazer esse vídeo com calma, então se eu precisar fazer 3 horas de vídeo aqui hoje, a gente vai fazer. Ontem eu estava conversando com um amado irmão, e ele já me autorizou a falar para os irmãos tudo que eu quiser aqui, se for para edificar a igreja, ok? E ele me contou uma história de salvação da sua avó. Se eu não me engano, tinha 93 anos. E ele contava para mim que ela tem muitos netos, e tinha neto cristão, neto católico, neto espírita.
Então, cada vez que um desses netos ia ali pregar para ela a sua religião, ela, para não entristecer o netinho, ela ouvia com tanta boa vontade, conversava, deixava o neto orar por ela. Então, quando ele ia lá, ele pregava a Bíblia, ela ouvia ele como se fosse uma crente. Sim, é mesmo, oh, amém, glória a Deus, ora por mim e tal. E o neto saía muito feliz. Mas quando ia lá o macumbeiro, o neto macumbeiro, ela deixava o macumbeiro pregar para ela, benzer ela, cantar com ela, e falava e tal. Quando ia o neto católico, ela rezava o rosário com o neto católico, quer dizer, ela queria agradar todo mundo. Diz o nosso irmão, quando ela já estava nos seus 70 e poucos anos, ele começou a ficar preocupado, porque ele disse, meu Deus, a minha avó, se ela continuar nesse ritmo, ela vai ficar perdida. E os anos se passaram, ele tentou pregar muita coisa para ela, mas não deu em nada, ela não se converteu ao evangelho. Chega aos 93 anos, a senhora começou a passar muito, muito, muito mal e foi parar num hospital. O irmão trabalhava, acho que de noite, né? Assim, ele trabalhava de noite. E aí ele um dia vira para a esposa dele e fala assim, olha, eu vou descansar um pouquinho e eu vou pregar, vou lá orar com a minha avó, vou pregar para ela para ver, né? Porque eu sei que ela tá mais para lá do que para cá. E ele tentou, aqui me perdoa meu irmão se eu errar os dias, né? Mas parece que ele queria ir visitar a avó dele num sábado. Parece que a avó dele morreu numa quinta-feira, ok? Eu sei que ele planejou ir num dia e ela morreu antes da ida dele lá. Diz que ele deita para dormir e depois a esposa dele acorda ele falando, olha, sua avó faleceu. E aí ele ficou triste, ele falou, poxa, eu queria ter ido lá pregar para ela e não deu tempo. E ali ele ficou sem saber, será que a minha avó está salva ou não? Mas ele sempre orou pela salvação da vozinha dele e ele sempre tentou pregar e naquele dia ele estava preocupado. Ele estava preocupado se a senhora, né, ia morrer sem Cristo ou não. E ele estava preocupado em ter que ir lá. Ele estava com o pensamento de ir lá. Aí acontece que um belo dia, uma pessoa muito amada desse irmão, eu não vou citar muitos detalhes, que eu não sei se ele me permitiria falar tanto detalhe, mas é uma pessoa da família dele, manifestou um demônio, ficou mesmo endemoniada mesmo, porque ele está orando por um casal, e esse casal mora ali no prédio onde ele mora, e é um casal que o homem, né, o marido, é muito ruim, e assim, olhando, diz que a gente é do diabo, né, alguém diria, são filhos do diabo, e esse irmão pôs na cabeça que ele vai interceder por esse casal. Então, uma pessoa muito ligada a esse irmão manifestou o demônio no corpo dela, dessa pessoa, e ela começa, para de orar, seu vagabundo, e começou a xingar de tudo quanto é nome. Aí começou a citar, esse casal, eles me pertencem, você não pode orar por eles, são meus. E ele falando, não tem ninguém que é seu, diabo, são filhos de Deus. Nós somos herança de Deus e eu vou orar enquanto eles estiverem vivos, tem chance para eles. E como eu estou resumindo e contando com as minhas palavras, mas resumindo o irmão contando, diz que de repente aquele demônio simplesmente vira para ele e fala assim, eu não vou deixar você fazer e acontecer com eles como aconteceu com a fulana. E citou o nome da avó do irmão, que eu esqueci. Como a fulana. E aí falou assim, aquela desgraçada era minha. Só que na hora que ela morreu, ela pediu ajuda ao homem de branco, e o homem de branco na mesma hora foi lá e levou ela. Eu estou contando com as minhas palavras. O testemunho do irmão é bem forte, bem profundo. Mas o demônio falando que na hora que essa véia, na hora que essa desgraçada estava morrendo, eu já estava lá para levar ela comigo. Ela pediu ajuda para o homem de branco e o homem de branco levou ela. E eu não pude levar. Você não vai fazer o mesmo com esse casal. Aí o irmão ficou, poxa, mas demônio falar, demônio é mentiroso, né? E tal. Mas sutilmente, olha o que acontece. O irmão, depois ele foi ter com a irmã dele, uma irmã de sangue. Essa irmã, ela estava com a velhinha na hora que ela faleceu. E o irmão contando, a minha irmã, Ana Paula, ela é de centro de macumba, ela é espírita, macumbeira. E é ela que estava lá com a minha avó, porque ela não ficava sozinha. E eu simplesmente virei para ela e perguntei, ô fulana, como é que foi quando vovó morreu? Ela sofreu, ela sentiu dor, o que estava acontecendo? Isso foi depois que o demônio falou com ele que ela tinha sido levada com um homem de branco.
Diz que a menina simplesmente começou a contar, porque eles queriam fazer um exame muito doloroso na vovó, e de tanto em tanto eles faziam esse exame. Parece que enfiavam uma sonda nela, e nesse enfiar a sonda era muito doloroso. Diz que a enfermeira vira e falou: senhora fulana de tal, a gente daqui a pouco vai ter que fazer exame, eu já estou preparando tudo. Tá, daqui a pouco eu venho buscar a senhora. E saiu do quarto da velhinha. Diz que a velhinha virou para essa moça que era espírito e falou: ah, fulana, eu não quero mais fazer esse exame não. Esse exame é muito doloroso. Eu estou muito cansada. O que eu tenho que fazer? Me ajuda. Eu não quero. Não quero mais que ninguém bota a mão em mim. Eu estou cansada. A macumbeira vira para ela, a irmã do menino lá, a macumbeira, vira para a avó e fala assim: ah, pede ajuda para Jesus. Falou assim naturalmente. Diz que na hora que essa menina falou para ela: pede ajuda para Jesus, diz que a velhinha virou a cabeça para o lado e falou assim: ô Jesus, me ajuda. E faleceu, meus irmãos. Ela teve só o tempo de dizer: ô Jesus, me ajuda. E faleceu. Ali o irmão falou: Ana Paula, ali eu entendo que realmente o homem de branco buscou a minha avó, porque as últimas palavras dela foram: ô Jesus, me ajuda. E fechou os olhos. E está escrito, irmã Ana Paula, lá no livro de Romanos, não lembro capítulo, não me perguntem, mas está escrito no livro de Romanos, no versículo capítulo tal: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ela invocou, ela clamou, ela chamou por Jesus naquele momento. E então ela foi salva. E o irmão contou que depois ele teve uma terceira confirmação na palavra. E diz ele que teve um momento de muitas lágrimas, ele chorou muito, muito, muito. Porque ninguém pregou para ela praticamente, né? Ali como ele queria sentar, pregar para ela e fazer um apelo e toda aquela cerimônia. Mas Deus, na sua infinita fidelidade e misericórdia, usou uma macumbeira para virar para a avó e falou: vovó, pede ajuda a Jesus, que ele te ajuda. E ela, confiando ali naquele conselho, ela pede: Jesus, me ajuda. Mas ela fez de todo o coração e Jesus a levou. Então, meus irmãos, é o que está falando aqui. O perigo das riquezas, né? Versículo 26 de Mateus 19. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto, quer dizer, a salvação, é impossível aos homens. O irmão foi dormir porque estava cansado, ele trabalhou a noite toda. Mas para Deus, tudo é possível. Meus irmãos, para os homens é impossível ser salvo. Mas não se esqueça que Deus tem um compromisso com todo aquele que se compromete com Deus. Eu poderia dar mais testemunhos aqui de promessa de salvação de ímpios. Um deles é a minha própria família. E eu vou contar de novo, porque eu não me canso de contar essa promessa que eu tenho na minha vida. Estava aqui nesse lugar em que eu estou agora, lendo a palavra de Deus, sentada. Depois eu levantei, parei na porta, olhando para fora, comecei a interceder pelas almas dos mártires, em meio a muita lágrima, em meio a muito choro. Uns 40 minutos orando, até esvaziar. No final, ainda olhando e refletindo, vendo aquela paisagem, eu soltei um lamento muito triste para Deus, no qual eu disse: oh, meu Pai, enquanto eu estou aqui orando por pessoas que eu nunca vi na minha vida, não as conheço, a minha família toda está indo para o inferno. Na mesma hora eu tive uma visão. Espiritualmente, o meu espírito viu Jesus sentado onde eu estava anteriormente lendo a Bíblia. Vestido de branco, eu não vi o rosto dele, eu não vi a cor da pele dele, eu não tive a nitidez dele, mas era ele, porque eu vi com os olhos do meu espírito. E com os olhos do meu espírito, ele sentado, bateu a mão direita na mesa. Mas ele não bateu com agressividade ou com força. Ele apoiou, mas foi um apoio de como quem dizia: eu estou aqui. Olhou nos meus olhos, sem falar uma palavra. Ele falou no meu coração: eu estou aqui. Naquele dia, naquele lindo dia que eu nunca mais vou esquecer, eu tomei posse daquela promessa. E por mais que eu veja a minha mãe perdida, minha sogra, meu marido e as pessoas que eu oro há tanto tempo perdidos,
Eu sei que vai chegar um dia que Jesus vai fazer como ele fez com aquela velhinha. Ele vai ter uma situação, ele vai criar uma situação que essas pessoas vão clamar por Jesus. E cumprindo o que diz em Romano, todo aquele que clamar será salvo, eles então serão salvos. Então, para Jesus não é impossível, meus irmãos, mas compete a nós pedirmos a Ele que salve. Se eu calar minha boca, se eu desistir daquele marido sujo, fedorento, bebedor, mulherengo, vagabundo, violento, e eu não perder as esperanças, calar minha boca, não confiar, pode ser que Jesus não salva. Ah, mas então Deus salva o próximo por causa da minha oração? Não, mas é por causa da nossa fé. E Jesus e Deus, digamos assim, Ele sabe reconhecer a nossa sinceridade de coração. Abraão o chamou de amigo. João teve Jesus como amigo. E um amigo é aquele com quem nós podemos contar. Amém, meus irmãos? Mas deixa eu continuar aqui, senão eu fico só nisso. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, quer dizer, na transformação dos nossos corpos em corpos gloriosos, né, seremos os filhos do Deus eterno para sempre, já prontos para servi-lo. O Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, quer dizer, Jesus se assentar, vós também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Esse detalhe aqui está referindo-se aos apóstolos, porque antes Pedro pergunta para ele: poxa, Jesus, nós deixamos tudo para seguir o Senhor, o que vai acontecer com nós? E aqui ele fala que eles um dia vão sentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Meus amados, a velhinha, a vovó do irmão, ela nunca serviu a Deus, ela nunca frequentou uma igreja assiduamente, ela nunca nem pediu realmente a Deus na vida dela. Mas no último momento ela só pediu uma ajuda. E ela entrou no céu antes do irmão que tanto está ali orando por ela e orou e está orando até hoje pela família. Eu acredito que essa frase que os primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros também pode se enquadrar nesses casos relâmpagos de salvação do último momento, porque eles são os últimos a serem salvos, mas são os primeiros a pôr o pé no paraíso de Deus. Eu acredito que aqui, né, inclusive tem uma referência aqui, mas eu não sei se vai 30N, Mateus 19, 30N, 19, 30M. Está lá em Mateus 20, capítulo 16. Vamos dar uma olhadinha aqui, só para a gente completar essa palavra. É só o versículo 16, que é a referência que a minha Bíblia me deu. Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Está falando da parábola dos trabalhadores na vinha, né? Os trabalhadores na vinha, os últimos que vieram a trabalhar no último segundo, receberam o mesmo valor daqueles que chegaram no início. E muitos são chamados e poucos são escolhidos, né? Gente, nós estamos num planeta de 7 bilhões de habitantes. O evangelho foi pregado em todas as nações da terra. Nesse meio tempo do evangelho sendo pregado, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos por Deus e vão passar pelo crivo de Deus, tá? Então, basicamente, está tudo dentro disso. Até aqueles que vêm por último na sua salvação são os primeiros a entrar no reino do céu. Meu pai, ele teve uma vida inteira de erro. Meu pai morreu já tem 12 anos. Meu pai morreu perdido, não fez uma obra como hoje eu tenho já aqui, já tem tantos anos que eu estou aqui. Eu ainda estou nesse mundo que jaz no maligno. Mas meu pai já está no céu. Foi os primeiros a entrar. Eu acredito que essa frase está relacionada com as pessoas que vão sendo salvas pela misericórdia. Amém, meus irmãos? Então tá, eu estou aqui em Mateus capítulo 19, né? Versículo 28 em diante, né? Nós lemos do 23 ao 30.
Mas em Mateus 19, 28, fala o seguinte: Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguis, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos. Ok. No trono da sua glória também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Vamos lá comigo no livro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, vê o versículo 30, o que fala sobre esses 12 tronos aqui. Porque a gente tem que destrinchar bem a palavra para não perder o fio da meada. 22, 30, tá lá o seguinte: para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Bom, se eu ficar só nesse pedacinho aqui, e eu li ele justo para ir direto ao ponto, a gente vai ficar meio perdido, né? Mas quando se fala nesses 12 tronos e no julgamento das 12 tribos, tudo indica que diz respeito aos 12 apóstolos, porque Lucas, capítulo 22, versículo 19, começa toda a questão. Vamos ver qual é toda essa questão? Vamos então ler Lucas, capítulo 22, do versículo 19 agora até o 30. Então, nós vamos ler todo o contexto aqui para entender, né, de que coisa nós estamos falando. Então, vamos lá. Lucas 22, do 19 até o 30. E tomando um pão, a ceia do Senhor, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas, ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, começaram os apóstolos, a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto, seja o maior como o menor. Suscitaram também. Então, ali na hora da ceia, Jesus fala que tinha um traidor. Eles começam a discutir os apóstolos, os 12 apóstolos, quem é. E suscitaram, quer dizer, levantaram também entre si uma outra discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Quer dizer, se tem um traidor, deve ter também um que é o melhor de nós. Olha só o nível da cabecinha dos apóstolos na época ali que eles estavam com Jesus. Eles estavam tão preocupados em tantas coisas, né? Quem vai ser o menor de nós? Qual é o melhor, o maior? Quem vai estar perto de Cristo? Quem vai ser assim? Enfim. E ali então Jesus vai respondendo para eles, e uma delas foi: os reis dos povos dominam sobre eles. E os que exercem autoridades são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior que está à mesa, ou quem serve? Pois no meio de vós eu, Cristo, sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Quer dizer, Cristo, que era o maior entre eles, os estava servindo o tempo todo. E ali Cristo fala sobre isso, mas diz que eles, porém, estavam permanecendo com ele nas tentações, né? Satanás querendo fazer de tudo para matar Jesus, usando o povo, né? Os fariseus e tal, e os apóstolos sempre com ele. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu, Cristo, vos confio para que comais e bebeis a minha mesa no meu reino. Então Jesus aqui está falando, do mesmo jeito que Deus me deu um reino, eu vou dar o reino para vocês. Vocês vão comer e beber comigo sentado na mesa. Olha aí a ceia. E vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então esses 12 tronos aqui citados está sendo referido para os apóstolos. Aqui então a gente começa a entender, meus irmãos, no dia de hoje, o que vai acontecer com tantos ali, quando Jesus vier para tomar o reino, né? Então a gente entendeu lá atrás, em Mateus, na separação.
Aqueles vão para a direita, vão entrar no gozo do meu Pai, vão entrar no reino. Aqueles que estão à esquerda vão ser lançados no inferno, porque Jesus desceu montado no cavalo branco e separou entre as nações aqueles que serviram e aqueles que não serviram. Eu, Ana Paula, acredito que então eles vão estar dando entrada no milênio. Então são pessoas de todas as tribos, povos e nações que vão entrar no milênio. Pode ser então esses que no todos os 7 anos da grande tribulação vão servir, vão dar comida para aqueles que são de Deus, vão cuidar dos necessitados, vão abrigar. Gente, quando teve o holocausto de Hitler, dos judeus, 6 milhões de judeus morreram nessa brincadeira. Muitos que não eram judeus, mas também não eram a favor dessa perseguição tedesca, né, alemã, eles abrigaram muitos judeus nos seus porões. Eles pegaram crianças, eles mudaram o nome de crianças, eles ajudaram a fugir. Pegaram pessoas, né, que estavam fugindo ali do exército de Hitler, cruzaram os confins, levaram para a Suíça. Teve gente que ajudou judeu demais da conta. E foi aí que teve muito judeu que sobreviveu ao Holocausto. Porque teve francês, teve italiano, teve português, teve espanhol. Teve sempre alguém que se dispôs a ajudar, a socorrer aqueles perseguidos. Eu acredito que na grande tribulação, nos 3 primeiros anos e meio, que é o composto onde eles vão ser perseguidos e decapitados, 42 meses, está lá em Apocalipse, capítulo 13, que a besta ganhou poder para perseguir, magoar os santos por 42 meses. E depois lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, diz que eles vão ser os decapitados, porque não aceitaram a marca da besta. Eu, Ana Paula, acredito que essas pessoas vão ser, dentro daquele tempo da perseguição, ajudados por outros ímpios. Ímpios esses que não vão ter posto a marca da besta, mas também não vão ter o evangelho de Cristo na vida deles, não vão ter ainda aquela conversão. Porque na história de Deus para com os homens, você tem várias categorias de santos. Vocês vão ter os mártires, vocês vão ter os perseguidos, vocês vão ter a igreja, vocês vão ter os santos do Velho Testamento, vocês vão ter os 144 mil, vocês vão ter então os que vão entrar no milênio. A gente tem que aprender, meus irmãos, a ver as coisas de modo amplo. Se eu fecho tudo numa coisa só, eu não consigo interpretar as escrituras. Tá dando para entender o fio da meada aqui. E aqui agora, no segundo ponto do nosso assunto, discutindo sobre essas coisas do fim, você vai ver aqui que os 12 apóstolos vão receber 12 tronos para quê? Para julgar o povo de Israel. As 12 tribos vão ser julgadas pelos apóstolos de Cristo. Então, o que eu posso dizer? Quando se fala nesses 12 tronos e no julgamento das 12 tribos, tudo indica que diz respeito aos 12 apóstolos. Por quê? Em Lucas capítulo 22, 19, começa toda a questão. Aí você vai lá, Lucas do 22, 19 ao 30, nós já lemos esse texto, né? E você vai ver isso aí. E eu, Ana Paula, estou certa que Mateus 25, 31, 46 e Lucas 22, 19 e 30 estão no cenário do juízo final. Porque Jesus desce no seu poder e grande glória, os seus anjos reúnem dos 4 cantos da terra os seus escolhidos, alguns vão ser colocados do lado direito, porque deram de comer para quem estava com fome, ajudaram quem estava com frio, deu abrigo. E aqueles que não fizeram isso foram para o lago de fogo e foram para o inferno. E você vê também os apóstolos recebendo 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Por quê? Porque Jesus ele vai vir exatamente no Monte das Oliveiras, ele vai salvar o remanescente de seu povo. Agora, meus irmãos, vamos ver mais coisa. Vamos lá, vamos descascando o abacaxi que o tempo está correndo. Mateus, capítulo 16, deixa eu ver se eu já estou aqui nele. Não, Mateus, capítulo 16, deixa eu segurar aqui com o dedo. 24 e 28 fala dos que serão salvos porque seguiram a Cristo e dos que não. Mas fala, segundo eu penso, um mistério. Vamos lá ler então. Mateus, capítulo 16. Deixa eu buscar aqui na Bíblia. Mateus 16, 24 a 28. Eu vou ler isso aqui e depois a gente vai ver um outro mistério aqui escondidinho. Vocês vão entender. É pequenininho, hein?
Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Agora entra o mistério. Em verdade vos digo que há alguns dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Uau! Na hora que você lê esse texto, você fala assim, que é o arrebatamento. A gente não vai ver a morte, a gente vai ver Jesus descendo, então nós não vamos morrer. Mas aqui tem uma palavrinha que pega todo mundo, até. Olha só, versículo 28. Em verdade vos digo que há alguns aqui, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Quer dizer, está dizendo que vão ter pessoas que vão ficar vivas até verem vir o Filho do Homem, Jesus, descendo. Mas depois eles vão morrer. Então não pode ser a igreja que vai ser arrebatada. E não podia ser o povo que estava na época que Jesus dava esse discurso aqui. Porque Jesus aqui estava batendo um papo com o povo daquela época, com os discípulos e seus seguidores. E todos eles já morreram. Morreram de velhice, gerações 2000 anos se passaram. Então esse texto aqui não está falando nem para a igreja que vai ser arrebatada e não vai morrer, a parte da igreja que vai subir viva, porque ela nunca mais vai morrer, não vai conhecer a morte, vai estar por toda a eternidade com Cristo. Mas também não podia estar falando com aquele povo da época. Agora, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, não era aqui naquele cenário onde Jesus estava sentado pregando essa palavra, mas esse aqui dentro da categoria daqueles que vão estar no dia em que Jesus descer do céu com muito poder e glória, e eles não vão ter morrido, eles vão ficar 7 anos na terra, pecando, sem Cristo, e eles vão ver Cristo descendo e vão se lamentar, e então vão morrer. Você lendo esses textos, você então começa a ver o que Deus vai fazendo com cada ser humano, cada categoria na terra, no final dos tempos. Presta atenção. Lucas 16, 28. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram dentro dessa categoria, né? Que de maneira nenhuma passarão pela morte. Quer dizer, eles vão fugir da morte, eles vão viver os 7 anos, eles vão ver o bicho pegando na terra, mas eles não vão morrer até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Esse texto, meus irmãos, então nos leva para Mateus, capítulo 24, versículo 29 ao 31. Vamos lá? Vamos lá. Olha aqui, isso aqui é mistério. Se você não prestar atenção, você vai viajar aí demais, hein? Mateus 24, 29 ao 31. Vamos lá. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, norte, sul, leste e oeste, de uma a outra extremidade dos céus. Olha aí a separação dos da direita e dos da esquerda. Não é a mesma conversa que está lá atrás que a gente leu? Presta atenção, não estamos falando a mesma coisa? Os demais lamentarão. O que vai acontecer com eles então? Eles vão estar vendo Jesus vindo no céu.
E eles vão lamentar. Vocês vão lamentar, eles vão estar reclamando com Jesus. Eles vão estar amaldiçoando, bestemeando, soltando palavrão, lamentando. Eles vão estar pondo a culpa em Deus da toda a desgraça que vai ter acontecido, porque eles vão ter visto os 7 anos. Eles vão ter visto a tribulação e a grande tribulação, 7 anos acontecendo. E aí o que vai acontecer com eles? Primeiro, eles até esse instante não morrerão e virão Jesus vir com poder e muita glória, como foi dito em Lucas capítulo 16, versículo 28. Pois tem a palavrinha até, quer dizer, vão viver até a descida de Jesus. Agora, se você for lá comigo em Daniel, vamos lá atrás agora, Ezequiel, Daniel, capítulo 7, versículo 13, olha o que está escrito lá. Olha o que está escrito lá. Daniel, capítulo 7, versículo 13. O pau quebra aqui hoje, hein? Eu, Daniel, estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Tem quem diz que a terra vai ser destruída no finalzinho. Não. Jesus, quando pôr o pé no mundo, ele não vai deixar esse mundo ser destruído. Ele vai pôr o pé no mundo destruído por causa dos flagelos, das taças, da ira. O planeta Terra vai estar em frangalhos quando Jesus botar o pé aqui. Mas ele vai botar o pé e vai restaurar a terra. E ele vai governar por 1000 anos nessa terra. Depois de 1000 anos, céus e terra vão passar e vai ver um grande trono branco. Mas não porque Deus vai destruir céu e terra. Mas Deus ele vai tirar a população mundial e vai colocar ela diante de um tribunal para julgá-los. Meus irmãos. Nós vamos chegar lá. Daniel 7:13 descreve o Armagedon, pois Jesus virá no Armagedon e dali a entrada do milênio. Olha só, eu li Daniel, capítulo 7, versículo 13, mas se eu quiser ler um pouquinho mais lá atrás, ler lá mais um pouquinho, olha só, versículo 9, Daniel continua olhando, até que foram postos uns tronos. Olha aí o cenário de um tribunal, de julgamento, o grande tribunal. E o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave, saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Você vai ver isso lá no livro de Apocalipse, o dia do julgamento de Deus, o tribunal de Deus. Trono branco. Mas vamos lá. Esse texto de Daniel, capítulo 7, versículo 13, que eu vou ler de novo, para focar com os irmãos. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos das nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Me leva lá para o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. A própria Bíblia respondendo a si mesmo. Apocalipse 1:7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quanto os transpassaram. Quem transpassou a Cristo está lá em Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Os judeus o transpassaram na cruz. E todas as tribos da terra se lamentarão. Olha aí de novo o discurso do lamento das nações. Sobre ele, certamente,
Amém. Amém, amados. O terceiro motivo aqui, veja o final então desses que vão ver Jesus descendo e vão se lamentar, provando para os irmãos, né, esses textos aqui, um se casando com o outro. Lá em Apocalipse, capítulo 19, do 11 até o 21, nós vamos ler o seguinte. Vocês estão ouvindo o barulho de eu folheando a Bíblia aqui, né, que eu estou procurando. Apocalipse 19, do 11 até o 21, está escrito o seguinte: eu, João, já um outro apóstolo, uma outra testemunha. Até agora a gente já viu Paulo, Mateus, Daniel e agora João. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece. Então para com essa besteira de falar que Jesus é falar pecado, Yeshua, Yehoshua, Yahoshua, todos esses nomes que vocês estão inventando aí. A Bíblia diz que ele tem um nome que ninguém conhece. A Bíblia fala aquilo que é verdadeiro. Senão ele mesmo, quem? Jesus. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. O seu nome se chama o Verbo de Deus. Ele é. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saí da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o largado vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Agora, olha só, a conclusão aqui para vocês entenderem que aqueles que vão morrer no final dos 7 anos são aqueles que vão viver até vê-lo descendo sobre as nuvens. A gente primeiro viu o céu aberto. O próprio texto de Apocalipse descrevendo o que nós vimos lá em Mateus capítulo 24, acho que é 30, né? Mateus 24, a gente viu aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mateus 24, do 29 ao 31. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Olha aí. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que no caso é o anticristo. Eu já falei sobre isso e agora eu não estou a fim de falar aqui não, porque não convém. Que com sinais feitos diante dela, de quem? Da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes, quer dizer, os servos de Satanás ali no cenário do final dos tempos, os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Foram mortos e mandados para o inferno, aqui neste caso por 1000 anos, porque logo depois vem o grande trono branco. Então, meus amados, diante de todas essas evidências aqui, né, que eu estou falando sobre esses que vão se lamentar quando verem Jesus vindo por entre as nuvens, e o final deles vai ser até que eles vejam, eles vão sobreviver. Nós vemos também os 12 tronos e estamos vendo o santo. Agora vamos sintetizar mais a coisa. Deixa eu só ver aqui onde é que eu parei para não me perder. Espera aí.
Creio que é por isso que Lucas, capítulo 22:30, se refere aos 12 tronos sendo para os discípulos, como a gente já falou aqui. Porque caberá a eles o galardão de reger e julgar as 12 tribos, porque eles foram julgados pelo seu próprio povo. Agora que o jogo vira. Os discípulos, eles foram perseguidos pelo próprio povo judeu, composto entre as 12 tribos. Eles foram perseguidos e mortos. A igreja da época dos apóstolos, que foi perseguida, ela não foi perseguida pelos ímpios praticamente, mas quem matava eles, quem perseguia, quem fazia confusão, a maior parte, se não toda, que eu não posso dizer pelo fato de não ter uma atualidade de dados históricos, mas eu sei que quem foi contra a igreja na época foram os judeus, os próprios judeus. Né? Quem é que crucificou Cristo? Os judeus. Então compete a eles o galardão de julgar as 12 tribos, ok? E quanto ao restante dos santos da igreja, que somos nós, os gentios, onde é que a gente vai se ver nesse cenário todo? Quais são as recompensas para nós? Quais vão ser os nossos papéis aqui da eternidade em diante? Porque a partir do momento, minha amada, que você que está aí me ouvindo, ou você, meu irmão, for arrebatado, você pôs o pé na eternidade. E dali para frente, Deus tem uma agenda para você. Não pense que você vai chegar no céu e ficar levantando e abaixando ali, né? Como esse povo que adora Allah, fica abaixando e levantando diante de Meca, voltado para a cidade de Meca, né? Não sei quantas vezes por dia. Não, vestidinho de branco com uma auréola na cabeça. Você vai ter o que fazer. Nós vamos trabalhar na eternidade, mas vai ser júbilo e plenitude de vida. Então, lá em Apocalipse, capítulo 1, do 4 ao 6, olha o que está escrito. Aqui eu começo a trazer biblicamente as promessas de Deus para nós. E eu me incluo nisso pela fé. Apocalipse, capítulo 1, do 4 ao 6, está escrito o seguinte, deixa eu só achar o 4, né? João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Você dá uma olhadinha no canal, você vai ver também o perfil das 7 igrejas. O que é? Quem são as 7 igrejas do Apocalipse? Ali você vai se identificar com uma delas. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, Jesus, né? Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. São 7 igrejas, então são 7 espíritos, é o Espírito Santo que rege o povo de Deus, né? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu, nos formou, nos fez reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Se você ainda está achando que esse texto não está relacionado para nós, ele continua dizendo, eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até quantos transpassaram os judeus, Zacarias 2:10, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Mas antes disso diz que nós já fomos constituídos reinos e sacerdotes. Agora você vai lá comigo em Apocalipse, capítulo 2, 26 e 27. Vamos ler lá. Capítulo 2, 26 e 27. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, e eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Olha o poder que nós vamos ter na nossa mão. Nós vamos governar as nações com cetro de ferro e nós vamos ter poder sobre elas como se fossem objetos de barro. Isso é autoridade total. É por isso que Cristo também é chamado de Rei dos Reis. Hoje ele é rei dos reis do mundo, porque no final das contas, no final do frigir dos ovos, todo mundo vai ter que se dobrar e adorar ele, vai ter que reconhecer que ele é o Senhor, e vão para o inferno. A Bíblia diz que Deus é Deus dos vivos e dos mortos, porque se os mortos que vão perecer no lago de fogo e enxofre vão perecer lá por toda a eternidade, eles vão perecer isso porque a vontade de Deus é essa, que eles sejam punidos eternamente. Afastado de Deus. Deus não os quer mais. Só pode ter autoridade nesse nível de simplesmente rejeitar ou acolher um povo
quem pode fazer tal coisa, quem tem autoridade para isso. E Deus tem autoridade para rejeitar os pecadores e mandá-los para um lugar de punição eterna. Então é tudo subjugado à vontade de Deus. Amém? Mas nós que vamos entrar na glória com o Pai, vamos julgar e vamos reinar e vamos governar as nações com cetro de ferro. E elas vão ser como barro. Quer dizer, não vai ter, resistência no reino de Cristo. É um reino teocêntrico, quer dizer, está centrado na vontade de Deus. E Ele vai nos administrar, a julgar, a reinar com Ele, a sermos reis e sacerdotes. Vocês querem mais? Vamos lá em Isaías capítulo 61. Eu amo esse capítulo. Isaías, todo capítulo 61. Deixa eu só achar Isaías na minha Bíblia. Isaías, está lá atrás. Isaías capítulo 61. Olha lá, eu vou ler ele devagarzinho para a gente não perder. O título na minha Bíblia é As Boas Novas da Salvação. Então esse texto não é só para judeu, é para todo aquele que for salvo. Olha só, o Espírito Santo do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Então só escuta o evangelho quem é quebrantado, né, de coração, e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Qual é essa cura? Jesus, quando ele chega um momento que ele fala assim, eu não vim para quem está bem, eu vim para quem está doente. Quando eles estavam criticando a Jesus, que ele ia nas prostitutas, nos cobradores de impostos, que ele andava, né, com o povão, né, que não era judeu, não que não era judeu, mas também, né, que teve quem não era. E aí os judeus, né, da época, aqueles moralistas vieram em cima dele, querendo, né, aí ele veio e falou assim, eu não vim para quem está bem, né, eu vim para quem está doente. E aqui a gente vê, né, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, quem estava na prisão, e a pôr em liberdade os algemados. Quem nos algema? Satanás. E Jesus nos libertou das algemas de Satanás. A apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a entrada do reino de Cristo na terra. Esse é o chamado dia da vingança. E essa vingança vai ser consolar todos os que choram e a colocar sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Deus é a nossa justiça e a justiça de Deus será refletida em nós, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados. Presta atenção, quais vão ser esses lugares antigamente assolados? Desde agora até o final, o mundo tem sido assolado. Se você vai em certas regiões no planeta Terra, já tem cidades assoladas. Vai lá na Síria para você ver como é que tá, né? Ainda não terminou a profecia contra Damasco, mas Damasco vai desaparecer do mapa. Então nós vamos edificar os lugares antigamente assolados. A Bíblia diz que vai ter um terremoto tão grande que as ilhas vão fugir do seu lugar, vão desaparecer e os montes vão fugir dos seus lugares. As grandes cidades vão cair e nós vamos então edificar. O que é edificar? Reconstruir. Por isso que eu estou falando que no milênio vai ser um período de reconstrução, a terra vai ser reconstruída. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diante destruídos, a restauração de Deus aí, e renovarão as cidades arruinadas. As cidades vão cair, nós vamos renovar, destruídas de geração em geração, porque não vai ser no último sétimos anos, vai ser de geração em geração, as cidades têm sido destruídas. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Vocês lembram daqueles que vão para a direita do Pai? Vinde para a direita, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive frio. São esses os estranhos que vão se apresentar e apacentar os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Olha só, está lá em Apocalipse, eu não vou ler esses textos não, para não ficar muito grande, mas anota a referência, depois se você que gosta de estudar, vai lá para você ter certeza que isso aqui é a Igreja de Cristo. Apocalipse capítulo 20, versículo 6, Romanos capítulo 5, versículo 17, Apocalipse capítulo 22, versículo 5, Apocalipse capítulo 21, 24.
O que vai acontecer conosco? Comeremos as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Aqui também vai entrar o povo judeu, que vai entrar no milênio, tá bom? Com eles, a sua posteridade será conhecida entre as nações. Aqui é para o povo judeu, acredito, porque posteridade de igreja não vai poder ter posteridade, né? Depois que nós subimos, não vamos casar, ter filho, continuar tendo filho eternamente. A sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Acredito também que quando diz aqui a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor, encaixa também com Apocalipse capítulo 12, o finalzinho do capítulo, quando a Bíblia fala o seguinte, que o dragão tenta então comer o filho varão a partir do momento que ele nascesse, né? João fala assim, eis que viu um grande sinal no céu, é uma mulher vestida de sol, com as estrelas debaixo do pé e tal, gemendo para dar a luz, a mulher e o dragão, eis que vi também um outro grande sinal no céu, um dragão grande e vermelho, parado em frente da mulher, esperando para comer o filho varão quando ele nascesse. Nasceu o filho varão, foi arrebatado para o céu. Então o dragão se irou contra a mulher, mas a mulher ganhou asas de águia e fugiu para o deserto. O dragão então foi atrás da mulher e abriu como que uma boca, e um rio saiu da sua boca para arrebatar a mulher. A terra então abriu a boca e engoliu o rio. O dragão, não conseguindo pelejar contra a mulher, então ele foi pelejar contra os restantes dos seus descendentes. Quem? Aqueles que guardam o testemunho de Cristo e têm os mandamentos de Deus. Judeu não guarda testemunho de Cristo nos 7 anos da tribulação. Mas é lá no finalzinho que eles vão chorar igual criança, quando eles verem Cristo descendo, no final. Então nós estamos vendo um evento que está durante os 7 anos. Então quem guarda os testemunhos de Cristo aqui durante 7 anos não são os judeus, mas são os santos da grande tribulação, que está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, que vão ser decapitados. E eles são o restante da descendência da mulher. Agora, quem são eles? São aqueles que vão ter o testemunho de Cristo e guardar os mandamentos de Deus. E quem é que recebe o testemunho de Cristo? Quem ouve o testemunho de Cristo. E quem é que vai ouvir, se não tiver quem pregue? E quem é que prega hoje sobre essas coisas? A igreja. Então, olha só, porque eu, Senhor, amo o juízo, odeio a iniquidade, e dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A Bíblia diz que eles vão reinar com Cristo por 1000 anos. Eles vão reinar, está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. A sua posteridade será conhecida entre as nações. Então os santos que vão morrer na grande tribulação serão conhecidos entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Estou perdendo a língua aqui. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Olha aí o casamento de Cristo com a igreja, né? Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações, governando ela com cetro de ferro. Gente, olha, vejamos algumas das referências sobre essa Sião futura, porque aqui a gente entra na Sião futura. Depois do milênio vai descer do céu. Eu podia terminar o estudo aqui, porque o meu horário já está bem pesado, mas olha só, a gente vê na Bíblia falando sobre uma tal de Sião futura. Ela é constituída por todos os santos, uma grande família. Ela é o reino do Pai e o reino de Cristo, pois lá estão os santos do Velho e do Novo Testamento. Apocalipse capítulo 11, do 16 ao 18, nós vamos ver o tempo das conclusões. Apocalipse capítulo 11, do 16 ao 18, nós vamos ver o tempo das conclusões dessas coisas. Eu vou ler para vocês aqui do 16 ao 18.
O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Por quê? Assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, e aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Olha aí a conclusão das coisas. Vai ser julgado os mortos, vai ter dado galardão, vai entrar o reino, né? Apocalipse, capítulo 19, 7 e 8. Olha lá, vamos lá. São só os textos que vão mostrando pra gente a conclusão dessas coisas. Eu estou correndo um pouquinho porque meu tempo está estourado aqui. Apocalipse 19, do 7 ao 8. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória. Por quê? Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E aí você casa esse texto com 2 Coríntios, capítulo 11, do 1 ao 2, onde o próprio apóstolo Paulo fala sobre a noiva ataviada. A gente leu lá no início do estudo. Lá em Zacarias, capítulo 13, do 8 ao 9, vamos lá no livro de Zacarias, avante indietro, que eu não sei onde é que está Zacarias aqui. Eu perco o livro de Zacarias toda hora, gente. Misericórdia, meu Deus. Zacarias, capítulo 13, do 8 ao 9. Só esses dois trechinhos aqui que eu vou ler com vocês. Zacarias 13, 8 ao 9. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. O povo judeu passará pelo fogo para ser purificado no dia do Senhor. Agora Zacarias 14, do 1 ao 5, vamos lá. Eis que vem o dia do Senhor. Esse texto é para o fim dos tempos, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu, Deus, ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações. Se metade da cidade vai sair para o cativeiro, eles também vão ter sede, vão ter fome, vão ter frio, e alguém vai dar de comer, alguém vai dar de beber, alguém vai agasalhá-los até os 7 anos. Presta atenção, são o povo que entrará no milênio. Como pelejou no dia da batalha, naquele dia estarão seus pés sobre os montes das oliveiras, é Jesus, né? Que está de frente de Jerusalém para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal, sim. Fugireis, como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. A igreja descendo aí. Zacarias também, capítulo 14, 12 ao 15. Vamos lá. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Lá no Armagedon, né? A sua carne se apodrecerá estando eles de pé, apodrecer-lá-se-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos e dos mulos, dos camelos e dos jumentos e de todos os animais que tiverem naqueles arraiais. Zacarias 12, 15.
todos os que restarem, olha aqui, complemento para o milênio, todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Vinde, para o lado direito e para o lado esquerdo, vamos separar aqui o cabrito das ovelhas. Olha o texto da palavra de Deus se confirmando para nós. Zacarias 14, 16, só o versículo 16 fala do reino milenar que eu acabei de ler aqui. E passarão os 1000 anos. Lá em Apocalipse, capítulo 20, termina com o julgamento no grande trono branco. Se você ler o capítulo 20 de Apocalipse, você então vê a conclusão de toda essa história. Deixa eu ver aqui se eu pedir para ler esse livro de Apocalipse, capítulo 20. Meus irmãos, deixa eu prestar atenção aqui que eu tô cansada já. Apocalipse 20 termina com o julgamento do grande trono branco. Eu vou ler com vocês, olha só. Então desceu do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo. Depois dessa guerra do Armagedon que a gente acabou de ler lá no livro de Zacarias, tá? No versículo 19 do capítulo 19 tá assim, ó. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos para dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. A gente está lendo Daniel e Apocalipse. E aí entra o milênio, ó. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo. Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Tem gente que diz que 1000 anos não vai ter. Olha aqui a Bíblia falando. Lançou-o no abismo e fechou, e pôs um selo sobre Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Ele lançou um selo para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. A gente não leu aí sobre os tronos? Então, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte nem na mão, e reinaram com Cristo por 1000 anos. Nós lemos lá Isaías capítulo 61, né, que eles vão ser reconhecidos por todas as nações. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. São aqueles que foram para o lado esquerdo de Jesus quando ele vier descer entre as nuvens. São restantes dos mortos, eles vão ficar por 1000 anos presos no inferno. Então eles não vão reviver até que se completem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. E enquanto não passar 1000 anos, quem não reviveu não passou pela primeira ressurreição. Aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. E marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, que é Jerusalém, né? Mas não a nova Jerusalém. É a Jerusalém quando Cristo desceu no Monte das Oliveiras e tomou para ele. Ele vai desceu porém fogo do céu e os consumiu. Não vai ter mais guerra. Por isso que a Bíblia diz que quando Cristo voltar, vai vencer os seus inimigos, não vai ter mais guerra. A Bíblia diz que as nações que viverem não vão mais guerrear, nunca mais. Então esse agrupamento aqui de Gog e Magog, que é o segundo Gog e Magog, ele vai ser regido por Satanás e eles vão subir para tentar guerrear, mas vai descer fogo do céu, como foi Sodoma e Gomorra, e vai queimar todos. E aí então olha o que aconteceu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, mas também o falso profeta, e serão atormentados diante deles
dia e noite pelos séculos dos séculos. Eles não vão nem passar pelo trono branco, hein? Eles vão direto para o lago de fogo e enxofre. E aí entra o juiz de Deus. Vi eu, João, um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Fugiram, mas não foi destruído. Por isso que não tem como você falar que a terra vai ser completamente destruída, eliminada, extirpada da existência. Não, ele vai fugir da presença de Deus. Então você vai ver aqui um novo cenário, o cenário do trono branco, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda um outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. O inferno, né? E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Presta atenção, meus irmãos. A Bíblia diz que a morte e o inferno vão entregar os mortos que nele havia. E você vai ver lá quando Jesus separa o cabrito da ovelha, né? Quando ele separa os ímpios, que tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, vão ser lançados no fogo eterno. Olha aqui o final dessas pessoas. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Eu deixo uma pergunta: será que diante do trono branco do juiz de Deus, no último momento, vai ter alguém com o nome escrito no livro da vida? Se aqui fala que se alguém não foi achado inscrito, vai ser lançado no fogo do lago de fogo e enxofre, me dá a tendência a acreditar que pode ser que no juízo do trono branco vai ter alguém que vai ter o nome escrito no livro da vida. Não sei. Não sei. Não sei. Esse aqui é um mistério profundo que eu não tenho ideia de como vai se concluir. Mas uma coisa é certa. Diante do trono branco, se a pessoa que estiver ali, o nome dela não for achado, escrito, porque foi apagado, a Bíblia diz que os nomes foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Então esse povo que fala assim, faz essas rezas e fala, escreve meu nome no livro da vida, isso não existe, é antibíblico. Porque o nome já foi escrito desde a época da fundação do mundo. E os nomes vão sendo riscados um a um, ok? Daniel, capítulo 7, do 9 a 10, você vai ver o juízo também do trono, que a gente já leu aqui. Após o julgamento, então, vai entrar o reino eterno. Daniel, capítulo 7, versículo 14. Agora aqui nós vamos voltar lá em Daniel, e vocês vão ler esses textos. Espero que eu consiga fechar esse estudo em 15 minutos máximo. Daniel, que eu pedi 7, justo, Ezequiel, Daniel, capítulo 7, 18. 7:18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. A partir do momento que os santos do Altíssimo receberem o reino de Deus, o possuirão para sempre, de eternidade e eternidade. Ok? Olha aqui. Após o julgamento entra o reino eterno. Daniel 7,14. Vamos lá, 7,14. Um outro texto também que foi me pedido aqui. Foi-lhe dado o domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Se você for lá comigo no livro de Apocalipse, deixa eu marcar Daniel aqui, que toda hora eu peço Daniel, né? Deixa eu marcar aqui também Zacarias, que se pedir de novo. Se você for comigo lá em Apocalipse, capítulo 21, do 1 ao 8, olha só. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe, que ele é todo destruído com os flagelos, amados. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo.
Amém? Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão os povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da árvore da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes resta será no lago de fogo e enxofre que arde pelo todo para sempre, a saber, a segunda morte. Eu li aqui meio corrido, meus amados, mas vocês vão ter também referências aí em Apocalipse 21, do 22 a 27, que fala da Nova Jerusalém. Apocalipse 21, do 22 ao 27. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua, a cidade, para dar-lhe a claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais serão fechadas de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ora, se quem não teve o nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre, sobrou só quem tem o nome escrito no livro da vida. E todos eles poderão entrar na gloriosa cidade santa, a Nova Jerusalém, que desce do céu adornada para Deus. Amém? O Salmo 87 fala da Sião, a cidade de Deus. Então vamos ler aqui agora. Eu vou terminar com o Salmo 87. O Salmo 87. Eu tenho que achar aqui o livro de Salmos. Eu já perdi totalmente. Salmo 87. Salmo 87 fala da Sião futura, para a gente não ter dúvida, tá? Salmo 87, Jerusalém amada de Deus, presta atenção. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó, mais do que todas as habitações de Jacó. Teve 12 tribos, né? Só que a Sião futura Deus ama muito mais, porque não é só o judeu, é a noiva de Cristo e todos os santos ali habitando com Deus. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia, e eis a Filistia, o Tiro e a Etiópia lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá: este é aquele, nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são em ti. Todo mundo que tem o nome escrito no livro, todo mundo que tem o nome escrito no livro da vida, entra aqui no Salmo 87, versículo 6. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Por quê? Porque no final, lá em Apocalipse, quem tem o nome escrito no livro da vida volta para Sião futura, Jerusalém, a cidade de Deus. E aqui eu termino com o livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, do 22 ao 28, e a gente termina esse estudo aqui maravilhoso. Eu vejo esse estudo muito maravilhoso. Apesar que no final eu estou correndo um pouquinho, mas depois você corre lá, meus irmãos, e estuda de novo comigo, né? O vídeo está aí para isso, para você estudar ele quantas vezes você quiser. Onde é que está o livro de Hebreus? Não é que eu acho o livro de Hebreus aqui, achei. Hebreus, capítulo 12, para terminar esse texto, esse estudo lindo, do 22 ao 28. Deixa eu encontrar aqui, do 22 ao 28. Olha só. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo,
a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, deixa eu ver aqui, 28. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir a quem divinamente os advertia sobre a terra, foram para o lago de fogo e enxofre, muito menos nós, né? Os diabos, os anjos caídos, o diabo, né? Não escaparam, que lá do céu escaparam, quanto mais, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte através do testemunho de Cristo e do Espírito Santo trabalhando na igreja. Aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. É o juízo final. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, recebendo nós quem? A igreja. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Meus irmãos, no finalzinho do estudo ficou um pouquinho corrido, porque eu tô com um horário aqui pesado, eu tenho que ainda correr no supermercado, tenho que cozinhar e ajeitar algumas coisas na minha casa. Mas aqui a gente conclui esse estudo glorioso do papel da igreja, do final da igreja. E Deus trouxe para nós mais entendimento de como que vai acontecer com o juízo. Quem vai para o lado de Deus, quem vai morrer eternamente e tudo que vai acontecer. Amém? Eu espero que você entenda esse estudo de modo profundo, como ele foi intencionado de se fazer. Espero que ele possa abençoar você, aumentar a sua fé, te dar estímulo, te dar coragem para você continuar tocando o barquinho. Como Jesus diz, né? Aquele que for fiel até o fim, esse será recompensado por Deus. Cada um de nós tem um tempo determinado de vida. Pode ser que eu termine esse estudo aqui e hoje, durante o dia, eu morra. Meu coração exploda, eu tenha um derrame na cabeça, um acidente, morra. Mas eu fui fiel até o último dia da minha vida, até o fim, né? Cada um de nós vamos ter um tempo nessa terra. Pode ser que eu não vou morrer, eu acredito que não. Eu acredito que eu vou ser uma das contempladas para subir viva para o céu. Não vou ver nem fogo de incinerador, nem terra de cemitério, mas eu vou ver a face do meu Deus, depois de um abrir e piscar de olhos. Amém? Então, meus amados, vamos manter um compromisso. Tenta ser mais para Deus, tente se valer mais, tente amar mais o próximo, tente servir mais o próximo, porque tudo que eu li aqui hoje são recompensas que vão estar aí para nós. Nós vamos ser reis e sacerdotes, nós vamos governar as nações com cetro de ferro e pisá-las como barro, e vamos receber a riqueza e a glória das nações, e vamos reinar com Cristo, aonde Ele for nós vamos reinar com Ele. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração daqueles que amam a Deus, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meus irmãos, a única coisa que eu posso dizer para terminar esse estudo é Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que Ele possa vos abençoar com a gloriosa e poderosa Shalom dEle, que é a paz que excede todo entendimento. Amém, amém e amém.